Olá para você que está acompanhando a gente aqui no programa Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e hoje nós vamos conversar com a professora Érica Ferreira sobre redação. A escrita pode ser um ponto de virada na vida de quem volta a estudar. Neste episódio, a professora Érica Ferreira vai compartilhar sua experiência com o concurso de redação da Defensoria Pública de Roraima, que ela acompanha desde 2022. No ano passado, ela orientou alunos de uma escola que foi premiada e hoje, atuando na educação de jovens e adultos, enfrenta o desafio de motivar estudantes que carregam histórias de abandono escolar, baixa autoestima e superação. A conversa trata da importância de acreditar no potencial desses alunos e de como concursos como esse podem fortalecer a confiança e o pensamento crítico. Nós vamos falar também sobre a edição 2025 do concurso, que tem o tema de 25 anos da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Seja bem-vinda, professora Érica. Muito obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês nesse bate-papo. Professora, como que surgiu o seu primeiro contato com o concurso de redação da Defensoria em 2022 e o que te motivou a envolver os alunos? Bom, o meu primeiro contato surgiu a partir de pesquisas, né? Eu mesma pesquisando e sempre procurando incentivar meus alunos e fazer com que eles participassem desses certames, porque eu acredito que escrever é uma forma de poder, né? Uma forma de dialogar com o mundo, de ter ali uma perspectiva sobre o tema que está sendo tratado. Então, assim, eu vi no concurso da Defensoria esse potencial, porque aborda situações da sociedade real, né? Problemas, enfim. Então, eu fiz com que os meus alunos participassem, né? A gente faz essa seleção dentro da própria escola e ali, nós, professores de português, a gente tem esse trabalho de juntar e selecionar aquele texto que a gente vê que está mais elaborado. E a gente envia para a participação do concurso. Certo. Na época em que você atuava no Colégio Militar, qual foi a reação dos alunos quando você convidou eles para participar do concurso com a temática cidadã? Os alunos, eles sempre interagiram de forma, assim, muito ativa, né? Quando eles eram chamados e eles agiam assim, ficavam exasperados, né? Felizes e assim, entre eles já havia uma certa competição, né? Um ali queria superar, escrever melhor e assim, isso era uma constante, né? E até hoje na escola. Eu vejo assim que os meninos, eles são extremamente participativos. E até mesmo na categoria escola. Categoria escola, a mobilização dentro da escola era muito intensa, né? Com cartazes, com propostas. A temática do ano passado envolvia pessoas em situação de rua, né? E, inclusive, a gente fez até uma peça de teatro dentro da própria escola. Olha, né? que legal. E aí os meninos, eles interagiam muito, muito bem. Eles fizeram ali uma caracterização, todo um processo, para poder mostrar também para os outros colegas. Até aqueles colegas que estão no ensino fundamental, que às vezes não ouviram falar do concurso, mas ali eles viam, né? E então a gente tentava, de alguma forma, propagar dentro da escola a temática em si. E além dessa peça, quais outras estratégias você utilizou para transformar o ato de escrever em algo prazeroso e significativo para os estudantes? Sim. A gente fez com que eles pudessem vir até aqui na Defensoria, fazer entrevistas, né, para que pudessem conhecer esse ambiente, né, como que funciona, como que vocês trabalham. Eu acho que isso foi muito importante assim, para a consciência pessoal de cada um desses alunos. Além disso, a gente fazia cartazes, espalhava pela escola e a gente também colocava dentro da biblioteca. A biblioteca foi sempre muito parceira nesse projeto. E a gente deixava dentro da biblioteca uma caixinha ali, que os alunos podiam ir até a biblioteca, escrever ali o que eles achavam da temática, né? O que eles achavam que podia ser abordado, os outros alunos, porque às vezes tem aquele aluno que ele não quer participar do concurso em si, né? Escrever a redação em si, mas ele quer dar a opinião dele, e a gente abria isso para os nossos alunos. E hoje você atua na educação de jovens e adultos, né? Como foi essa transição pessoal e profissional para uma nova realidade de ensino?
Sim, eu atuo, né, na educação de jovens e adultos e também com a educação regular, porque à noite nós também temos o ensino regular normal. Então, eu tenho alunos ali da mesma faixa etária dos alunos que estão estudando de dia, porém, eles estão à noite porque às vezes têm um trabalho, ou às vezes tem alguma dificuldade de locomoção, que às vezes só pode à noite, né? E esse processo de transição foi um processo que eu posso dizer desafiador. Essa é a palavra, né? E para todos, eu falo isso do meu coração. A gente tem problema em várias situações. Mas eu não vim aqui para falar de problemas, né? E então, até mesmo dentro do meu trabalho, eu falo com os meus colegas, problemas nós temos em todos os lugares. Sim. Entendeu? O aluno ele pode estar em Harvard e se ele não quiser, ele não vai dar conta, né? Então, eu trabalho em cima das possibilidades, né? Que eu vejo que existem muitos alunos com uma possibilidade imensa, eles só precisam de um incentivo, né? Então, eu vejo, assim, que existe uma dificuldade que a gente precisa fazer alguma coisa. E esse fazer é a ação principal ali do professor. Então, eu tenho essa oportunidade, enquanto professora, de entregar o meu melhor. Entregar o meu melhor para o meu aluno, porque ele merece isso. Ele merece isso, ele está ali. Então, eu converso sempre com eles. Vocês merecem. Eu estou aqui para vocês, né? E a aula que eu estou dando aqui, vocês poderiam, por exemplo, tá pagando em um cursinho. Não, eu estou dando uma aula aqui para vocês. Vamos prestar atenção, vamos dar valor, né? E eu vejo que isso tem tido um efeito ao longo do tempo, né? Eu estou há 6 meses já com eles. E esse processo de escrita, por muitas vezes, ele é um pouquinho doloroso. Porque a vitória, ela não vem assim facilmente. A vitória, ela é um processo. Leva um tempo para você começar a escrever bem. Então, o que eu falo? Você precisa sentar e escrever. Hoje nós temos inúmeras facilidades. Eu falo sempre para meus alunos, a gente tem inteligência artificial, a gente tem a internet, porém, jamais esses artefatos eles vão substituir a mente humana. Que eu sempre toco no ponto que no dia da sua prova, no dia que você vai ali prestar um concurso, que você vai prestar um vestibular, é você e o papel. Então, ao longo do processo da caminhada, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou te ajudar, professora, mas eu errei uma palavrinha. Não tem problema, a gente vai corrigir, né? Então, assim, trabalhando em cima da realidade. Falo sempre isso para eles. E quais são as maiores diferenças que você percebe entre orientar os adolescentes do ensino regular e orientar os adultos? Às vezes eles têm umas lacunas, né, na escolarização, os mais velhos. Sim. E essas lacunas, elas vão, muitas vezes, além da gramática. Né? E quando eu falo além da gramática, são realmente coisas profundas. Mas, enquanto professora, né, eu percebo que também a diferença entre aquela disposição, ela também é diferente. Porque eu estou trabalhando com adultos, né? Você trabalha com adultos. Então, eles percebem que aquilo dali é importante. E é muito rápido. Professor, eu sei que é importante, nós vamos fazer. É muito rápido, né? E é diferente com adolescente, que você fica ali batendo na tecla, você tem que estar todos os dias fazendo aquele processo. Não que com aluno da gente você não tem que fazer, que a gente faz. Mas eles têm aquela disposição e assumem a responsabilidade com mais facilidade. O compromisso é maior, né? Até porque eles têm pouco tempo, né, para estudar. O compromisso é então maior. Tem que aproveitar tudo, né? E de que forma a autoestima e o sentimento de pertencimento impactam o processo de aprendizagem no EJA? Essa autoestima, eu vejo, sim, que ela impacta muito, né? Eu percebo que os alunos, eles precisam... Por isso que é importante essa participação e esse envolvimento dentro de processo seletivo, dentro de Olimpíadas, porque eles precisam pensar que eles são parte do processo, né, da educação como um todo. Recentemente, nós tivemos uma aluna que foi ganhadora da Olimpíada do Tesouro Nacional. Olha. Então, nós somos a única escola EJA que levou aluno. Mas na área de português? Na área de matemática, né? Matemática, enfim. Mas, assim, eu vi que para ela aquilo dali foi intenso e para a escola também.
né? Então, a gente tenta trabalhar nesse sentido, de fazer com que eles percebam que eles são parte do processo e que a autoestima seja também elevada. Vocês são importantes, vocês também podem conseguir e vão conseguir, né? Tudo depende do querer. E eu vejo que eles querem. Eu vejo que, mesmo que exista essas lacunas, essas dificuldades dentro do processo, eles querem participar, eles querem fazer dar certo. E você acredita que concursos como esse ajudam a romper barreiras internas desses alunos em relação à escrita e à sua própria capacidade de argumentar? Ah, com certeza. Porque uma vez que eles sentem-se desafiados, isso gera ali um sentimento, né, de querer algo a mais. O desafio foi lançado para eles. Então, mesmo ainda não estando no processo de inscrição, enfim, dos alunos, eu trabalho com eles em cima do texto dissertativo argumentativo, a parte da escrita, não só da redação, né? Recentemente, nós trabalhamos algumas histórias, né? Minha Vida dava um livro. Eram situações que eles viveram do cotidiano pessoal, né? E que eles puderam compartilhar com os colegas. E também rodas de leitura. Eu percebo assim que isso acaba motivando também esses alunos. Você mencionou que a escrita vai além da gramática, né? Para você, o que representa o ato de escrever para o aluno do EJA, especialmente em um concurso como esse? Porque, assim, como eles já têm uma certa idade, com certeza eles conhecem alguém ou até mesmo eles já foram assistidos pela defensoria, né? Nossa, com certeza. Eu sempre falo, né? Eu acho que eu já citei aqui na entrevista que a escrita, ela é uma forma de poder, né? Então, eu acho que desmistificar a redação com um bicho de sete cabeças muito difícil ou impossível é o meu papel ali dentro da sala de aula, né? Então, é isso que eu acho que é a possibilidade de tornar essa escrita mais próxima da prática ali. Teoria e prática, porque às vezes está só no campo das ideias. E aí a prática, ela precisa ser valorizada também. Quais são suas expectativas para a participação dos seus alunos no concurso desse ano e como que você pretende trabalhar esse tema dos 25 anos da Defensoria? Eu pretendo conectar os meus alunos, sobretudo com relação à vivência deles, que eu sei que muitos já foram atendidos pela Defensoria, né? Muitos já foram atendidos, então essa relação com o mundo de cada um deles, o mundo pessoal, enfim, acho que vai fazer toda a diferença. São 25 anos de muito trabalho, né? E que faz parte da nossa sociedade roraimense como um todo. E de que forma que você acredita que a escola pública pode ser, de fato, um espaço de escuta, valorização e transformação da realidade dos alunos da EJA? Olha, escrever é um gesto, assim, de muita coragem. Sobretudo quando a gente está falando de alunos que vêm de uma realidade que é uma realidade mais complexa. Falei isso antes, né? Então, muitos desses alunos, a gente tem alunos que foram silenciados por anos. Foram silenciados. Sua voz, não tiveram voz, enfim. Acreditando também que não sabem escrever ou que não são capazes. Muitas vezes isso é dito, às vezes até na infância. Você não é capaz, a pessoa vai carregando aquilo para a vida. Então, a minha missão, a nossa missão, eu enquanto escola, né, professora, profissional, é fazer com que essa ideia ela seja desfeita. E falar para eles, não, você é capaz, sim. Eu sempre pergunto para os meus alunos, você quer? Então, você vai conseguir. Se você quer, a gente vai fazer isso acontecer. Então, vamos abrir os caminhos, tentar as ferramentas que nós temos aqui, vamos trabalhar dentro dessas ferramentas, né? E com o seu esforço e a minha vontade de fazer isso dar certo, né? A gente vai fazer com que você seja valorizado, né? E que seu, como sujeito no mundo, sua história também seja vista. E a gente sabe que agora praticamente todos os concursos pedem redação, né? Tem o Enem, tem vestibular, tem a própria escola mesmo. Você pode dar dicas para as pessoas, para quem não vai participar do concurso de redação, né? Mas para uma boa redação no geral, passo a passo, como fazer? Com certeza, com certeza. Eu sempre falo para os meus alunos, fiquem atentos
a tudo que vocês veem e ouvem. Professora, mas como? Uma música que você ouve, ela pode ser um repertório para dentro da tua escrita. Uma série que você assiste, às vezes aquela série mais improvável, ela pode ser classificada, ela pode ser colocada dentro de um texto. Recentemente, eu conversava com ele sobre um desenho animado. Né? Um desenho que retrata uma criança, uns porquinhos, Peppa Pig. E ali tem uma criança que muitas vezes não tem limite. E os pais não dão esse limite. A gente tem aí um problema social. Você pode puxar isso para dentro do seu texto? Pode. E eles ficaram assim, nossa, professora, eu posso fazer isso? Pode. Então, levei redações em que as pessoas fizeram esse uso, né, de séries e filmes que colocaram dentro das suas redações e conseguiram fazer ali um alinhamento perfeito com a ideia que a pessoa estava tentando trabalhar. Então, eu acredito que a redação, ela pode ser desenvolvida, né, trazendo esses repertórios socioculturais que a gente vê e ouve sempre, músicas, e ali a estrutura em si, né, que é a introdução, desenvolvimento 1 e 2 e a conclusão, eu falo sempre redação, também é técnica. É fazer, os meus alunos no mínimo, uma redação por semana. A gente sabe que às vezes assim é mais complicado para uns, mais fácil para outros, mas uma redação por semana tem que ser feita. E isso é o processo de escrita. O processo de escrita e reescrita ele é muito importante. É o professor pegar, anotar ali, olha, dar primeiro os conceitos principais, né? Como que você vai iniciar. Ali você pode começar com um repertório sociocultural, fazer um alinhamento, uma amarração com a ideia, que é o tema que está sendo trabalhado, né? E fechar ali apontando 2 problemáticas. Essas 2 problemáticas vão ser trabalhadas dentro dos desenvolvimentos. Desenvolvimento 1, a problemática número 1, que é o argumento 1. E o desenvolvimento 2, o argumento 2, que foi outro problema que você trouxe lá dentro da introdução. Na conclusão, você vai fazer o fechamento apresentando quem? Quem é que vai resolver esse problema? Né? Quem é o responsável por resolver esse problema? Como que vai resolver o problema? Por meio de quem? E o fechamento, que qual vai ser o efeito dentro da sociedade? O que isso vai trazer de benefício para a sociedade? Então, a redação é basicamente isso. Agora, é engraçado. Tem gente que tem muita dificuldade de escrever. Eu tenho um lá em casa. E eu já, ao contrário, já tenho um pouco mais de facilidade. Às vezes, quando o tema, assim, você tá com ele fresco na cabeça, né? Você tem alguma coisa concreta para falar, você olha lá, 30 linhas. Ai, meu Deus, 30 linhas é muito pouco. Aí acaba reescrevendo várias vezes até caber no espaço. Eu acho que é importante você sempre... A leitura, por isso a leitura ela é fundamental na vida do ser humano, né? Quem lê bem, escreve bem, a leitura ela é muito importante, porque quando você lê, você cria ali vários mundos. E muitas vezes essa leitura ela tá ligada a diversos temas. Então, a gente tem livros que estão ligados a diversas temáticas. Por exemplo, o livro Vidas Secas. Eu li. Ele está ligado em inúmeras temáticas ali. Então, que você pode puxar, de repente, se cai um tema relacionado à educação, invisibilidade social, está tudo ali. Você vai fazer essa ligação de ideias. Por isso, a leitura é fundamental para o processo de escrita. Inclusive, essa Vidas Secas foi aquelas secas bem profundas que tiveram no Nordeste, né? O de 1915, né, que é da Raquel de Queiroz. E eu achava que essa seca de 1915 teria sido a maior. Mas, para minha surpresa, assistindo uma apresentação de quadrilha esse ano, eu descobri que teve outra em 1800 e pouco, que durou 3 anos, que foi... Então, você dizimou muita coisa no Nordeste. Que até mesmo essas apresentações você pode usar como um repertório. Sim, é cultura pura. Cultura pura. E aí a gente tem músicas e afins que podem ser utilizados dentro do texto, né? Então, o processo é desmistificar a redação como esse ato doloroso, difícil, um percurso inalcançável, que não é. E que mensagem que você deixa para os outros professores que ainda não conhecem o potencial desse concurso da Defensoria como ferramenta pedagógica? Olha, para os meus colegas, eu quero frisar, né, que a redação ela não é apenas uma prática escolar, que quando você está ali motivando o teu aluno,
você está participando de uma ferramenta de transformação social e pessoal daquela pessoa que você está trabalhando. E também da sua própria, né? Então, eu acho que participar desses concursos, é fundamental na trajetória do professor, e enquanto mediador ali de ideias. Então, eu sempre que eu posso, eu motivo os meus colegas, vamos participar, tento mobilizar os outros também, porque às vezes o professor recai sobre nós uma responsabilidade imensa, né? Que vai além da sala de aula, né? A gente tem diários, tem reuniões, conselho de classe, são situações fáceis. Porém, eu acho que participar desses concursos pode ser uma possibilidade de motivar também como profissional, sabe? De você ver ali a transformação acontecendo dentro da tua sala de aula. Eu vejo que isso dá brilho nos olhos do professor. Aquele professor ali que é vocacionado de fato, ele vai se sentir motivado. E até as atividades cotidianas, rotineiras, aquelas que são mais cansativas, né, burocráticas, eu diria, elas se tornam mais leves. Quando a gente começa a se envolver no processo de modo mais caloroso, posso dizer assim. E você, professor, que ainda não conhece o concurso da Defensoria, dá uma olhada lá no edital, tem prêmio em dinheiro para o aluno ganhador, para o professor orientador, para a escola, né? É para o ensino regular, para o EJA, para as escolas indígenas. Então, e tem premiação separada para todo mundo. Confere lá o edital no site da Defensoria. Professora Érica, eu queria agradecer a sua presença, né? Foi muito importante os esclarecimentos sobre o concurso de redação e os seus alunos adultos, né? E boa sorte para você, para eles. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, para mim é muito importante. É o primeiro podcast que eu estou participando, né, na minha carreira. Obrigada. Para mim é uma coisa assim, incrível, né? E poder falar sobre o meu trabalho também é uma coisa muito bonita para mim. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? O trabalho do professor é essencial. E a gente vai ficando por aqui com essa entrevista. Confere aí os vídeos que nós já publicamos. Envia esse para os professores de português que você conhece, alunos que podem participar do concurso de redação. E a qualquer momento a gente volta com outra entrevista com um assunto importante para você. Obrigada.